Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. Olá, tudo bem? Episódio 8. Hoje a gente vai dando continuidade ao capítulo 2 do nosso podcast Heróis Anônimos. Capítulo 2 é da monografia. Hoje a gente vai dar início ao episódio 8. A pauta de hoje é Herança Transmitida e o declínio da cultura popular das farinhadas em Sebastião de Abreu e comunidades vizinhas. Viu? Vamos à pauta. Herança transmitida e o declínio da cultura popular das farinhadas em Sebastião de Abreu e vizinhanças. A verdade, chegando até aqui, ao último tópico, tendo quase que concluído este trabalho monográfico, chego a me entristecer, pois nas minhas andanças em Sebastião de Abreu, e principalmente nas comunidades vizinhas, como Ipueira Funda, Vila Soares, Vila Nova, Coelho, Belém, Núcleo A, B e G, no qual busquei entrevistar estas pessoas que aparecem diretamente nas citações e outras indiretamente que não aparecem o nome, mas estão no meio destas, em que alguns parágrafos, quando cito, da seguinte forma: nos vários depoimentos que fiz na localidade de Sebastião de Abreu e comunidades vizinhas, então, quando faço estas referências, estou incluindo todos os colaboradores da fundamentação deste trabalho. Nesse sentido, vale ressaltar os fatores que contribuem para o declínio do processo da farinhada. Essa cultura popular tão praticada em épocas passadas na referida localidade, desta forma, não obtive maiores detalhes da causa da declinação da farinhada, mas ainda há muitas casas de farinha no distrito de Sebastião de Abreu. E nas muitas casas que ainda se conservam, sempre que manifestei interesse em conhecê-las, os proprietários das mesmas não se opuseram a nada, isto é, apresentavam-me suas casas de farinha com bastante satisfação. Neste aspecto é importante mencionar a participação do senhor Antônio Alfredo da comunidade de Vila Nova, que não teve condições de responder à entrevista devido à sua idade avançada, e a família preferiu que não forçasse sua memória nas lembranças do passado. Entendi o pedido, mas mesmo assim fui bem recepcionado, ou seja, o senhor Antônio Alfredo atendeu ao meu pedido para conhecer sua casa de farinha. Ele prontamente levantou-se da cadeira, pegou em minha mão e juntos fomos à casa de farinha de sua família. Ao chegar lá, ele foi mostrando e explicando passo a passo o nome de cada instrumento de trabalho pertencente às farinhadas e com muita alegria pegou uma vara grande, parecida com um rodo, e me falou: "Tu sabe o que é isso, menina? É um rodo que serve para mexer a farinha na hora que está torrada. Mas não é qualquer um que sabe torrar farinha, não. E eu, quando era mais novo, era bom nisso." Então, após o comentário acima, o autor das palavras ficou calado. E aí perguntei para ele: "Por que ficou tão calado?" Então ele começou a chorar e me disse: "É de saudade do tempo em que fazer farinhada tinha muito valor. Portanto, evitei lhe fazer mais perguntas, pois o mesmo estava bastante emocionado." Nesse sentido, segundo relatos sobre o declínio da farinhada, até tentaram persistir com o processo da farinhada, mas a desvalorização era mesmo por parte dos compradores dos produtos fabricados nas casas de farinha, isto é, no caso da goma e da farinha, pois não queriam pagar pelo seu devido valor. Assim impossibilita os produtos e os agricultores de cultivarem a mandioca e continuarem com essa prática, pois uma vez sem dinheiro, jamais poderiam empregar em farinhada, porque não havia valorização aos derivados da mandioca. Nestes termos, é importante ressaltar o trecho de uma música que diz: "Se farinha fosse americana, tapioca importada, sorvete de rico era farinha." É o dito popular: santo de casa não obra milagre, ou seja, são culturas folclóricas que envolvem o processo da farinhada. Portanto, percebe-se que com esses fatores que contribuíram para a desistência e a paralisação quase que total por parte dos proprietários de casas de farinha mais antigos de nossa região, fez com que vários herdeiros das mesmas se desestimulassem e buscassem outras alternativas e novas atividades econômicas. Como relata a entrevistada Maria Zuila, quando lhe fiz as seguintes perguntas: em que ano foi construída a casa de farinha de sua família? Ela trouxe benefícios para o povo da comunidade,
de Poeira Funda? De que maneira essas pessoas foram beneficiadas? Fale um pouco sobre os motivos no qual levou os herdeiros a não terem continuado com a prática das farinhadas. Será que não vale mais a pena investir em farinhadas? Então, após todas essas perguntas, ela respondeu: a casa de farinha de minha família foi construída na segunda metade do século XX e as pessoas da comunidade foram bastante beneficiadas, pois cada família fazia a sua própria farinhada, sem que fosse preciso ter o trabalho e o sacrifício, deslocamento e o transporte da mandioca para uma casa de farinha mais distante. Além disso, havia um trabalho de cooperação que ainda beneficiou os agricultores, pois com a construção da casa de farinha, incentivou a plantação de mandioca. Os motivos são históricos: mudanças complexas, não moramos lá, não plantávamos mandioca. Somos de uma época em que os produtos são, na maior parte, comprados no supermercado. Fomos incentivados a estudar e acompanhar os avanços. Acredito que meus pais e avós plantavam mandioca e faziam farinhada por falta de opções. Por isso, tinham que produzir seu próprio alimento. Neste contexto, as respostas de Dona Zuila nos explica claramente os motivos que levaram os herdeiros a não persistirem com essa prática das farinhadas, pois igualmente a família de Dona Zuila, outros casos se repetiram com a maior parte das famílias aqui de nossa região, que por não terem vocação e aptidão preferem seguir outros caminhos. Portanto, muitos e muitos relatos foram parecidos aos da entrevista supracitada. Já outros foram totalmente diferentes, chegando mesmo a serem tristes, como o de alguns herdeiros. Outros fatos interessantes que merecem certa relevância foram as conversas que tive com alguns proprietários bem idosos e que me pediram para que não fosse citado seus nomes. Neste aspecto, teve outro entrevistado que também não permitiu a menção do seu nome, mas deixou seu relato, de certa forma anônimo, mas de grande importância. Minha filha, lá tem quem queira mais viver de agricultura e de farinhada. Essa juventude faz deboche com a cara da gente. Querem viver na maré mansa, de vida fácil. Por isso que o mundo está desse jeito. Uma sem vergonhice só. Porque ninguém quer pegar no pesado, não. E hoje em dia eles encontram sempre quem passe a mão na cabeça deles. E assim eles vão vivendo de sombra e água fresca. Nesta perspectiva, e de acordo com o relato acima, podemos perceber a vivência e a maturidade do autor das palavras, ou seja, demonstrando em sua visão que o motivo do declínio da farinhada é o comodismo da nova geração na forma de vida que todos querem levar. Portanto, finalizo este último capítulo de minha pesquisa com a consciência de que a mesma enriqueceu bastante meus conhecimentos acerca de uma temática até então desconhecida para mim. Vale salientar que pretendo continuar minhas pesquisas na busca de compreensão aos fatores que circundam as farinhadas. E desde já peço minhas desculpas aos leitores que me acharem exagerada, mas esses exageros são devido à imensa satisfação em abordar essa temática, como também para melhor explicar as verdades que nos casos são impostos e que nós mesmos precisamos buscá-las. Verdades que muitas vezes acabam se tornando mentiras, pois cada ser é único e dono de sua verdade. Finalizando aqui o episódio 8, Cultura Regional Nordestina em Áudio, podcast Heróis Anônimos. Lembrando que na descrição do episódio estão nossas redes sociais para que você que nos ouve deixe seu feedback ou mensagem. Até mais!